Oi família, tudo bom? Aqui é o PP. Eu tô gravando esse vídeo como um primeiro informativo do que Deus tem feito aqui no treinamento ministerial Seguidores. Quero deixar vocês bem à vontade desde já para compartilhar esse vídeo com quem vocês preferirem, com quem vocês quiserem. O propósito desse vídeo aqui é falar um pouco, né, do que Deus tem trabalhado, do que Ele tem feito, para vocês que têm colocado esse momento aqui nas suas orações e também para aqueles que desejam, né, saber um pouco mais de como tem sido nossa rotina, como tem sido também aquilo que Deus tem falado aos nossos corações por aqui, né? Eu sempre vou buscar trazer uma reflexão básica, né, só para trazer algo, né, do que Deus tem falado comigo especificamente aqui. E é um prazer e uma honra ter vocês aqui nessa jornada. Meu cenário aqui é um pouco rústico. Vocês vão talvez ouvir alguns barulhos externos aqui da natureza, de alguns aviões talvez passam, de alguns carros que passam aqui atrás, mas aqui a gente tô em um espaço mais reservado da chácara, onde a gente consegue conversar com mais calma. E bom, na primeira semana a gente teve, né, foi uma semana mais de recepção, mas a gente já colocou a mão na massa em algumas questões, principalmente no que concerne aos serviços da chácara, né? A gente tem dois grupos principais de serviço, um grupo principal mais relacionado à cozinha, os outros mais relacionados a atividades externas, e aqui a gente, como está imerso nesse cenário de natureza, imerso nesse cenário, né, a gente chama, tem o costume de chamar de natureza, mas desde já a gente entende, né, não como natureza no sentido de algo natural, mas como criação, porque a criação é o que vem de Deus. E nós reconhecemos isso, né? Então, imersos aqui na criação, a gente tem a oportunidade, né? A gente fez uma horta aqui nesses dias, a gente tem restaurado algumas das plantas que temos aqui na chácara, porque a gente crê que isso faz parte do processo que Deus tem na nossa vida também, né? Se a gente parar para pensar, Deus, de todas as coisas que Ele poderia ter feito para iniciar todas as coisas, Deus fez um jardim. E Deus, então, é um Deus criativo e um Deus que, na sua criação, expressou um pouco do que Ele é, né? Então, nós também, ao cuidarmos da criação, ao observarmos, né, o desenvolvimento de uma planta, o desenvolvimento ali da horta que temos feito, podemos ouvir também Deus falando a respeito disso, do cuidado que Ele tem, da paciência e daquilo que Ele trabalha também em nós, né? Nós como flores, aí como alguns dos meninos teve uma visão nesses tempos, de flores aí no jardim de Deus, pessoas que são cuidadas, pessoas que são, assim como Jesus traz nessa imagem do bom pastor, aquele que zela pelas ovelhas, aquele que cuida das ovelhas, assim também, né, com as plantas, e Jesus traz essa ilustração dos lírios dos campos, né, que não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus. Aqui também nós temos um espaço, né, e aqui o ambiente é propício para que a gente tenha esse olhar para as coisas que Deus criou e também ouça Deus falando através delas. E isso tem sido um momento de reflexão, um momento de cuidado, principalmente um pouco mais afastado da sociedade, né, e das tecnologias. E dentro disso também, nas primeiras aulas a gente trabalhou aqui, tanto com aulas com Deide, com Tony, a respeito de identidade. E identidade foi nossa primeira estação aqui, que ainda não finalizou, né, mas nós tivemos as primeiras aulas relacionadas a isso, onde falamos um pouco de identidade, de quem nós somos diante da perspectiva bíblica e da perspectiva de Deus, e também de quem nós somos depois da obra da cruz, né, e como o nosso caráter como discípulo pode mudar. Vou trazer uma reflexão mais sobre essa primeira semana, daqui a pouco, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Na segunda semana, nosso olhar foi voltado mais macro, na palavra de Deus. Com Carlos Sá, olhamos um pouco e conversamos um pouco sobre o reino de Deus, sobre o senhorio de Cristo. Esses foram os nossos assuntos durante toda a semana, até que no final da semana ali a gente teve a presença do professor Marcelo Cacilhas, também conhecido de muitos aí, através das músicas, né, e do serviço que ele tem prestado à igreja através disso. E o Marcelo trouxe para nós aqui uma reflexão e aulas a respeito de santidade, e foi num momento propício ali, porque ele veio em meio aqui à conferência que nós tivemos, conferência Nome sobre Todo Nome, é uma conferência preparada e pensada para que nós tiremos um tempo e foquemos aí diretamente em Jesus. Então todas as palavras, todas as reflexões trazidas ali
as ministrações trazidas tanto pelos músicos quanto pelos irmãos que compartilharam a palavra foram com esse intuito, né? A gente teve também uma palavra ali do Cacilhas para os músicos no sábado de manhã, no sábado do evento, e nessa palavra foi muito interessante, né? Conversar um pouco sobre dons, conversar um pouco sobre a operação do Espírito na igreja. Isso foi muito legal, foi muito aproveitoso, né? Alguns de nós participamos aqui. E tem sido um momento excelente, né? Na outra semana, né? Quem compartilhou com a gente foi o professor, né? Que foi essa semana agora, professor Johannes Bergman, um professor muito renomado de grego aqui no Brasil, é pai do Christian, né? Um dos obreiros aqui, que é dos seguidores. E foi um tempo muito abençoado, né? Assim, a gente considera que o acesso que a gente tem a esses homens que vêm para os seguidores é um grande privilégio, porque nós temos esse contato com homens de Deus aqui, reconhecidos aí pela igreja, no Brasil e no mundo. Inclusive, nesse nome sobre todo o nome, que foi o evento que tivemos aqui, tivemos a presença do Azaf, que separou um tempo para estar com a gente, trocar uma ideia sobre chamado, né, contar um pouco do testemunho dele, de como Deus operou na vida dele, dar alguns fundamentos de como identificar e como desenvolver o chamado que Deus tem para a nossa vida. E o acesso a esses homens de Deus tem sido um privilégio muito grande aqui, de ter conversas, de aprender mais de perto, nos momentos formais e informais. Isso é algo que nos retiros, né, e às vezes é muito restrito a algumas pessoas, ou pelo tempo mesmo a gente não consegue ter esses momentos, pela quantidade de pessoas, mas aqui nos seguidores a gente consegue ter essa calma para ouvir esses homens mais de perto, fora Dade e Tony, que estão sempre aqui, que são homens de Deus, que abençoam muito a nossa vida, e que é um privilégio estar perto deles aqui, observar como eles são como pais, como o trato na família, o trato da igreja, e como Deus desenvolve isso neles. Então, é uma alegria e um privilégio desde já aqui. E assim, no mais, ali dentro das questões da semana, eu vou talvez atualizando o grupo. Tivemos visitas aqui internacionais, inclusive, de irmãos do Chile, do México, muito abençoados, irmãos da Inglaterra vieram aqui treinar meu inglês aqui. Pude aproveitar isso já. Então é um privilégio muito grande, onde a gente pode ser abençoado por irmãos da igreja de diferentes localidades, diferentes perspectivas, diferentes graças que Deus deu. E isso tem sido maravilhoso nesses dias aqui. E sou muito grato a vocês que estão acompanhando isso de perto, né? Não sei quem vai ter a paciência, talvez, de assistir esse vídeo até o final. Talvez minha mãe, meu pai, meu irmão, talvez nem eles, né? Vamos ver se dura, chega até aqui no vídeo. Mas você que chegou até aqui, muito obrigado desde já, tá? Pelo seu apoio, pelo seu interesse nisso que Deus tem feito na minha vida aqui. E eu quero finalizar esse tempo. Trouxe uma colinha aqui, se vocês não se importarem, compartilhando uma palavra com vocês. Eu, nesse tempo, né, vocês sabem que eu gosto muito e tenho muito interesse por essa questão da palavra. E Deus tem me dado alguns temas, algumas coisas que eu posso compartilhar. Entre eles, né, eu trago aqui uma reflexão a respeito dos versículos finais do Sermão do Monte. Estou falando aqui, né, de Mateus 7, 24 a 27, onde Jesus conta aquela história das duas casas, com dois fundamentos. Uma casa construída sobre a areia, outra casa construída sobre a rocha. A casa construída sobre a areia vem a tempestade e circunstâncias externas, e essa casa vem ao chão, mas aquele que constrói sua casa sobre a rocha, essa casa permanece, né? Aquele que construiu sua casa sobre a areia é aquele que ouve as palavras de Jesus e não pratica, e aqueles que construíram sua casa sobre a rocha são aqueles que ouvem a palavra de Jesus e põem em prática. Então, é sobre isso que eu queria conversar muito rapidamente com você que está aqui, e desde já agradeci, né, e agradeço muito se você quiser ouvir o que eu tenho para falar sobre isso, baseando-se, né, um pouco do que eu recebi dos irmãos aqui nesse tempo. O contexto da passagem, é claro, ali eu falei do Sermão do Monte, então Jesus, no capítulo 5, tratou essa relação e dessa reinterpretação da lei de Moisés e do Antigo Testamento, primeiro trazendo ali as bem-aventuranças, que é uma quebra de paradigma daquelas pessoas que estavam aguardando ali talvez um rei poderoso, né, um rei que viesse derrubar o domínio do Império Romano, mas depois Jesus surpreende a todos, né, com
mensagens como bem-aventurados aqueles que choram, ou bem-aventurados aqueles perseguidos por causa da justiça. Então são questões ali que são partes, isso é muito importante de trazer, partes do caráter do discípulo que são fundamentais para quem nós somos enquanto filhos de Deus. Então Jesus desenvolve, alguns trazem que o Sermão do Monte é um manifesto do reino de Deus, um manifesto do que Deus espera, do que Cristo espera dos seus seguidores, daqueles que optam por seguir. E nada mais, nada menos do que a perfeição, do que a maturidade de viver aquelas coisas que Jesus nos ordenou nessa passagem. Então, mais imediatamente ali, a gente está no final, né, no momento derradeiro ali do Sermão do Monte, Jesus começa a falar sobre os tipos de pessoa que a gente vai encontrar no nosso meio. No meio do rebanho de Deus, existem alguns tipos de pessoas. Jesus orienta falando sobre aquelas pessoas que foram colocadas ali, mas elas não são filhos, né? São pessoas que têm más intenções e que no final dos tempos as pessoas vão ser provadas ali e descobertas. Então Jesus vem falando sobre isso, ele vem falando também sobre pessoas que às vezes estão no nosso meio, mas que apesar das suas obras, elas não vão conhecer o Senhor, e o Senhor vai falar: aparta-te de mim, porque não vos conheço. E ele finaliza esse raciocínio todo sobre as pessoas ali que são parte do rebanho de Deus, do corpo de Cristo, falando sobre o corpo de Cristo visível aqui na Terra, né? Não é sobre o corpo de fato de Cristo, né? Mas ele finaliza esse raciocínio distinguindo dois tipos de pessoas. Um que ele denomina como sábio e outro que ele denomina como tolo. E por que é tão importante essa questão? Né? Porque a gente está falando aqui a respeito do caráter, principalmente, da formação do caráter do discípulo. E a formação do caráter foi uma das matérias que a gente teve aqui, muito baseada, né, no livro conhecido do Georges Mitier, da construção do caráter. E a gente tem um caráter que ele é formado, né, e a gente, ao longo da nossa vida, sempre desenvolve esse caráter. E esse caráter ele é formado basicamente, eu tô olhando pro chão aqui, tem umas formigas grandes aqui, rapaz, mas que Deus abençoe que não me pegue aqui. Mas a gente tem a formação do caráter, esse caráter vai se desenvolvendo na nossa vida de determinada forma, né? E ele sempre se desenvolve através, né, de um ciclo estabelecido, um ciclo de atitudes que se tornam depois hábitos que começam e constituem assim o caráter, e o caráter é o que vai definir o nosso destino em relação a Deus e em relação às coisas de Deus. Portanto, quando a gente está falando aqui da nossa vida pretérita, da nossa vida antes do Senhor, a gente tem atitudes carnais, e as atitudes carnais vão formando hábitos carnais, e esses hábitos constituem parte do nosso caráter. O melhor exemplo que eu posso dar disso, talvez, poderiam dar vários aqui, mas um exemplo bom que eu posso dar disso é da questão da mentira, por exemplo. Então, uma pessoa que mente, ela pode começar tendo a atitude de mentir, e essa pessoa, aquilo de mentir passa a ser um hábito na vida dela, e ela, antes era só uma mentirinha aqui, outra ali, e aí ela começa a ter uma vida onde a mentira faz parte e constitui parte da vida dela de maneira muito ativa. Então essa pessoa que antes fazia uma mentirinha, ela passa a ter um hábito de mentir sempre. Sempre que ela quer se desvencilhar de uma situação, que o cerco está fechando para ela, mente, e mentir passa a ser um hábito para ela. Isso vai constituindo parte do seu caráter, e o seu caráter vai definindo o seu destino, como uma pessoa afastada de Deus, merecedora da ira de Deus, uma pessoa pecadora. Se não encontrar a redenção de Cristo, e a redenção de Cristo, ela chega na nossa vida, e o senhorio de Cristo chega na nossa vida não só para nos salvar desse destino final, ok, ele nos dá a salvação, mas existe um meio de eu viver e desenvolver essa salvação. Porque eu posso desenvolver essa salvação de uma maneira tola, como o cara que construiu a casa sobre a areia, e como essa pessoa, embora salva, ela mantém alguns hábitos e um caráter aí que não corresponde ao reino de Deus. E não corresponde à transformação que ela deveria
ter sido parte. Então ela passa ali a ter uma vida talvez religiosa, uma vida onde ela tem algumas atitudes cristãs, mas o seu caráter não foi transformado. Por quê? Porque a raiz da vida dela continua sendo a sua própria independência, né? Mas nós cremos que o senhorio de Cristo vem sobre a nossa vida. E no senhorio de Cristo, nossos hábitos são transformados. Por quê? Porque as minhas atitudes não são as minhas mais, mas as atitudes do meu Senhor Jesus. Então agora Jesus Cristo é o Senhor. E se Jesus Cristo é o Senhor, as minhas atitudes são aquelas que Ele orienta que sejam as minhas atitudes. Então não é mais uma vida de teoria, é uma vida de prática. Aquele que ouve as palavras e as pratica. Então, observando o Sermão do Monte, a gente tem um descritivo muito criterioso daquilo que é o que constitui o caráter do discípulo. Então, e como a gente faz isso, né? A gente faz isso através de atitudes que viram hábitos, que constituem parte do caráter. E esse caráter vai definindo o nosso destino enquanto filhos de Deus. Então, meus irmãos, minha reflexão aqui tem essa ideia de que a gente não só ouça a palavra, mas a gente pratique a palavra. Porque praticar a palavra vai fundamentar a nossa vida quando vier as circunstâncias difíceis. Então, quando vem as circunstâncias difíceis, aquela pessoa que, no primeiro momento, né, a palavra foi semeada ali num solo que aparentemente era bom, as circunstâncias da vida sufocam aquela semente e aquela pessoa não consegue prosperar mais na fé. E por que isso acontece? Porque ela não tinha raiz, não tinha fundamento nas coisas devidas de Deus. Ela ouvia a palavra, mas ela não mudou o seu coração. E por que construir fundamentos é tão importante, né? E melhor, né? Porque as pessoas deixam de construir fundamentos. E aqui nos Seguidores a gente tem desenvolvido um momento onde nós estamos construindo fundamentos, onde nós estamos trabalhando e tentando trabalhar no nosso caráter. E a gente usa muito essa expressão, e é uma expressão muito válida para nós aqui, que é a expressão de crescer para baixo. Então, nós aqui estamos crescendo para baixo e falando e tratando questões do nosso coração, questões interiores, questão de construir fundamentos ali. Não é bonito, construir fundamentos não é fácil, é algo dolorido, é algo demorado, mas é o que vai definir o nosso destino no Senhor. Então nos esforcemos em praticar as palavras de Jesus, nos esforcemos em transformar o nosso caráter e em viver de forma digna da vocação que nós recebemos em Jesus, porque se a gente olhar, né, e ver a questão da aparência das duas casas, a aparência dessas casas poderia ser a mesma, mas Deus não se importa só com a aparência das coisas. Nós temos vários indícios da palavra de que o que importa para Deus, na verdade, é o coração, né? Quando estudamos sobre santidade aqui, vimos especialmente essa questão. Então, custe o que custar para nós, que nós nos esforcemos por viver uma vida que possui fundamentos e seja enraizada e fundamentada em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Um vídeo um pouco mais longo, tá? Mas que eu talvez fique mais curto aí no decorrer das semanas pela quantidade, né? Eu deixei acumular algumas coisas, mas que Deus abençoe vocês. Peço que continuem nos momentos de oração por nós. É muito importante ser coberto em oração nessas questões, né? A gente está aqui num momento onde Deus está trabalhando na nossa vida, né? A gente teve experiências aqui já visitando igrejas assim do nosso meio com manifestações, né, demoníacas e com coisas. Então o ambiente espiritual aqui ele exige isso de nós, uma cobertura em oração, e que nós possamos fazer desse tempo não só um momento de estudo, um momento de teologia, mas que isso vire em prática em nós, vire fundamento em nós, não só na minha vida, mas de todos os participantes que nós temos aqui, de todos os seguidores, né? Então, um micozinho ali, estão descendo ali, ó, os macaquinhos bonitinhos. Só. Mas amém, que Deus abençoe. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês aqui. Não vou conseguir. Mas que Deus abençoe vocês. E a gente tá junto, tá? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar aí. E Deus abençoe. Um abraço aqui, não é da minha casa, né? Mas da minha nova casa aqui dos seguidores, para vocês, para a casa de vocês. Deus abençoe. Um grande abraço, meus irmãos.